Signo de Escorpião. Olá, escorpianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é Fernando Novaes, terapeuta holístico, mestre reikiano. Venho trazer para vocês uma leitura atemporal, ou seja, não importa. Atemporal não, pelo amor de Deus. Previsões do mês de agosto. Desculpa, pessoal, é força do hábito, tá bom? Previsões do mês de agosto 2026. O ano está voando e o que você fez, né? Agosto, janeiro, agosto. E aí? Tá dando certo a tua estratégia? Hã? Como é que tá? Pagando os preços? De agosto a. Nossa, tô difícil hoje, hein? De janeiro a agosto agora. Como é que tá? Você tem os mesmos problemas? Você está reclamando da mesma coisa desde janeiro? Então, você tem um problema, né? Então, tem alguma coisa errada, e essa coisa errada talvez se chama não ações, né? E aí? Daqui a pouco é janeiro 26 e a reclamação vai ser a mesma? O problema é o mesmo ainda? Então, tem que avaliar. Tá bom? Reflete aí. Curte, comenta, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Se você quiser passar pela minha mentoria, entender por que desde janeiro e até agosto você tem o mesmo problema, vem aqui na descrição do vídeo, marca a consulta, tá? Tem o meu Instagram. Lá no Instagram você vai me seguir e lá existe um link chamado link consultas e a partir dali você tem as informações da mentoria com o tarô. Muito bem? Muito bom. Ok? E tem que hypar o vídeo do tio, tá? Então, vamos lá, meus queridíssimos. Vamos lá, meus queridíssimos escorpianos, signo de escorpião. Agosto de 2026, o que vem para os escorpianos em agosto de 26. Vamos lá. Abre o mês de vocês com o arcano do diabo. Desafio o arcano da justiça bloqueado como desafio, tá? Tá muito passional, hein? A gente vai falar disso. Meio do mês, arcano da morte, fazer transformar. Aqui é o arcano de escorpião, né? Arcano da morte. Muito bem. Final do mês, como vocês finalizam agosto de 2026? Como finaliza agosto de 2026? Arcano da força. É o mês de retomada de vocês, tá? Vamos lá. Arcano do diabo, vocês começam o mês não muito bem. Arcano do diabo aqui fala. Aqui me parece, pessoal, arcano, ou meu querido escorpião, escorpiano, vocês são signos de água, um signo que há uma tendência mais emocional, águas muito profundas, né? Sente muito, né? Então, o escorpiano aqui, você precisa olhar para suas relações em agosto, tá? Arcano do diabo está falando de relações tóxicas, de relações de dependência emocional, relações onde eu pego todo o meu poder, toda a minha força e eu dou para o outro resolver, para o outro fazer. E o meu movimento que eu faço na vida perante mim mesmo é o outro que vai ter que se movimentar primeiro para depois eu me movimentar, porque todos os movimentos que eu faço sobre a minha vida e minhas escolhas é baseada no que o outro vai fazer antes. Então, o que o outro vai fazer antes, eu vou fazer o meu movimento baseado no outro, nesse arcano do diabo, nessa coisa dependente, nessa coisa tóxica. Não é que o outro é tóxico, a relação que você tem com o outro que é tóxica. Tá? Porque ficar botando. Hoje é meio moda, o outro é tóxico, eu sou incrível. Não, você é tóxico também. Todo mundo é tóxico. Né? Só que a maneira como você está se relacionando com o outro, sabe? Às vezes o outro é tudo ok, a pessoa é legal, mas a relação que você tem de dependência não é boa. E desculpa, gente, a maioria das questões de problema, o problema da relação, em alguns casos, me parece, é a própria pessoa, é você. Até porque se essa pessoa está na sua vida, lembra quem abriu para ela entrar?
E as pessoas tratam o outro que entra na vida delas também, mesmo que essa pessoa seja realmente tóxica e não é uma pessoa muito boa, que você vai descobrir na relação, né? Lembra quem abriu a porta para essa pessoa entrar? Foi você. E as pessoas falam do outro como se esse outro do nada apareceu do nada, está na tua vida do nada e você não tem nada a ver com isso. Porque você é uma pessoa muito incrível. Porque você é muito abençoado. Porque você é muito, meu Deus, dor. Porque o outro me trata. Você que abriu isso aqui, querido. E agosto isso aqui vai ser resolvido, tá? Então veja, o mês de agosto é o mês que você vai reavaliar suas relações. Pode ser relação de trabalho, pode ser amor, pode ser uma amizade, pode ser alguém da tua família, pode ser um sócio, um cliente, não sei. Aqui está falando de você e alguém. Aí você tem que ver qual é a área da tua vida que esse alguém, esse outro aí, vocês estão se relacionando. Em que âmbito, né? Trabalho, profissional, se é amor, amizade, isso que eu trouxe. Bom? Porque não tá bom, não. Aqui está me falando de uma experiência de relação, de dependência, e a dependência sua para com o outro. Se é culpa do outro, se o outro é isso, se o outro é aquilo, e o outro, chatice. É você. Quem abriu a porta para o outro entrar foi você. Ninguém botou uma arma na tua cabeça para você abrir a porta para esse outro entrar. Vamos, vamos colocar o nome nas coisas, vamos assumir a nossa parte da vida. Adulto assume a responsabilidade de si. Porque se você não aprender a assumir as responsabilidades de quem você abre a porta para entrar, é sair daqui para um ou pior, para uma outra situação pior. Para você saber abrir portas para pessoas certas. Só que você não pode ter uma relação de dependência emocional com as pessoas. É com amigo, é com mãe, é com. Tá falando isso aqui. Agosto, me parece, sabe? Aqui fala de uma coisa passional, dependente, não tá bom. E talvez seja até um padrão teu. Às vezes o outro é até gente boa, mas você faz uma coisa de sugar o outro aqui que não tá bom, não. Uma coisa passional, tudo muito assim. Ai, porque eu sinto e vai me abandonar e vai. Gente, isso aqui não está bom, sabe? E você colocando todo o teu poder pro outro. E, gente, você não tem outra coisa para fazer, não. É só essa relação. Você tem que respirar 24 horas. Não trabalha, não. Você não estuda, você não tem uma parede para pintar. Você não. Gente, vamos lá, né? Claro que você tem. Tem coisa para cuidar, tem a sua vida profissional, tem você para cuidar. Não pode girar em torno de uma pessoa. Isso aqui não tá legal. Tá? E qual é o seu grande desafio? Arcano da justiça. Arcano da justiça, ela veio como conselho aqui. Você precisa ser racional. Você precisa transformar relações racionais. E arcano da justiça, ela tem espada aqui, ó. Cortar. Será que eu tenho que cortar? Ou a maneira de eu ser, a maneira como eu enxergo o outro, como o outro transita na minha vida, arcano da justiça. Tem que ajustar, tem que equilibrar essas duas balanças aí. Tá? E se o outro é a parte que está te detonando, querida, sai disso. Cadê teu poder pessoal? Ué, você se enfiou aí? Agora se tira. Cadê você? Se tira aí, querida. Vamos, vamos, vai, já é agosto já. Desde janeiro tá passando por isso. Nem janeiro, né? Já tá há alguns anos. No arcano da justiça, ser mais racional, não passional. É o teu grande desafio ser uma pessoa racional. E aqui me mostra que a parte que está pesando aí é você, não é o outro. Claro, aqui estou olhando para muitas pessoas, cada um está vivendo uma coisa, mas é um ponto de observação. Aqui na maioria, no campo de desafio, está falando aqui que o probleminha é você. Porque você está passional, tudo você pensa de maneira passional, e sente, e o outro, e não sei o quê. Aí você abandona o que é importante para você
para você olhar sempre para o outro. Isso não, cuidado, gente, não faça isso. Tá? Então, ser racional para me relacionar com o outro, trazer o equilíbrio. E é você que faz isso, tá? E é você que faz isso. Eu vou te falar uma coisa, o outro lado pode ser que até que tá de saco cheio de você. Mais uma vez, a leitura é coletiva, pode ser que seja ao contrário, mas aqui está falando que é você. Como se desenvolve o mês? Arcano da morte. O que é necessário ser retirado para que essa relação melhore? Porque o jeito que tá tem que morrer para renascer ou tirar essa relação, essa pessoa da tua vida. Tem que tirar. Porque o jeito que tá não tá. Não dá. Arcano da morte é o arcano de Escorpião. Tirar, ceifar. O que é preciso ser ceifado dessa relação que você tem aí? Que seja de trabalho, de amor, de amizade, de família, cada um vai ver que área da vida essa relação está acontecendo. Em agosto você tem que resolver isso daí. Porque você está arrastado já há um bom tempo. E não vai dar em boa coisa. Não vai. Tem que resolver. Arcano da morte. Morreu isso daí. Morreu. Alguma coisa você vai ter que fazer e vai ter que eliminar, tirar, mesmo que seja a própria pessoa da tua vida e seguir teu caminho. Essa coisa dependente, você só respira se o outro estiver perto. Pelo amor de Deus, gente, que isso, que horror. Qual que é o resultado? Se você conseguir tirar, mudar a dinâmica. Tem que morrer do jeito que está sendo e fazer outra coisa. Arcano da força, você consegue. Essa fera, esse leão dentro de você que te consome, que essa coisa do. Você consegue controlar. Você consegue equalizar. Você vai conseguir. Arcano da força. Você vai retomar a tua força pessoal. E não deixar que esse leão da carência, esse leão da passional te devore mais. Procura ajuda. Gente, procura ajuda. Tá aí. Terapias, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psiquiatra, que for. Procure ajuda, porque aqui pode ser que sozinho você não vai. E você sofre muito com isso. Não tá bom. Não tá bom. E aqui tá assim, grande parte das pessoas vão ter que eliminar essa relação da tua vida. Eliminar para você voltar a ter o arcano da força, para você voltar a ter domínio sobre si mesmo. Então, pensa. Fez sentido isso aqui para você? Isso aqui, obviamente, nós vivemos num momento hoje da nossa sociedade em que as pessoas se baseiam totalmente a alegria e a felicidade no outro. O outro é o outro, gente. Cuidado com isso. Não é? E aqui está falando de uma passionalidade que é arcano do diabo. Não tá bom. E vem de você. Pode ser ao contrário? Aqui na leitura? Pode ser. Mas a leitura é para você. Aqui a mesa falando que a grande maioria, a questão é você. Você que está pesando aqui. Por isso que veio o arcano da justiça na parte de desafio. De você retomar o equilíbrio de si dentro dessa relação. Às vezes a pessoa até te tolera porque ela gosta de você, mas isso aqui não vai rolar. Ou em alguns casos, acabou essa história aqui. Você só tem que oficializar que isso aqui não faz bem para você. Você não está madura para manter contato com essa pessoa. Tá? Você tem que retomar a tua força pessoal. O arcano da força você está no momento de retomada com você. Repensa isso aí que você está abrindo para entrar. Curte, comenta, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Tem que hypar o vídeo. Quer entender isso na sua energia pessoal, através do tarô terapêutico? Descrição do vídeo tem o meu Instagram, me siga lá. Lá no Instagram existe o link consultas, muito bem? E a partir dali, você então será encaminhada para os 2 tipos de mentoria com tarô terapêutico que eu faço, tá? Você vai escolher qual 2 das mentorias com tarô se adequa ao teu momento, e a partir dali nós vamos, né, fazer essa investigação, entender essas camadas aqui, né? Por que você não consegue sair disso aqui? Muito bem? Muito bom?
Agosto chegou. Aqui pouco é janeiro. E vai dar um ano você está com o mesmo problema. Repensa. Boa sorte, Escorpião, vocês são lindos e maravilhosos. Eu acredito em vocês, vai dar certo. Tchau!